Atividades físicas de maior intensidade devem ser iniciadas depois de uma avaliação médica que levará em conta um conjunto de fatores. Um acompanhamento clínico é fundamental para evitar lesões musculares e osteoarticulares. Dados do Ministério da Saúde apontam que 4 a cada 10 brasileiros praticam atividade física regularmente e que cresce o número de pessoas que iniciam exercícios intensos sem avaliação médica prévia, preparo físico adequado ou acompanhamento multidisciplinar. Então, vamos conversar exatamente sobre os impactos dos hábitos atuais na saúde muscular e óssea e os riscos do excesso de carga física. Está conosco o Dr. Marcelo Steiner, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Dr. Marcelo, como é que vai o senhor? Muito bom dia. Bom dia, Nelson. Prazer poder falar com você sobre algo tão importante como o exercício físico. Bom, o que eu fiquei animado aí é que a quantidade de pessoas que cada vez mais entram nos exercícios físicos, né? Até então a gente tinha isso um número muito baixo, né? O que mostra que as pessoas hoje estão preocupadas com a sua saúde. Mas elas entram, mas só que não necessariamente entram adequadamente, né, doutor? Exatamente. Eu acho que a boa notícia é exatamente essa. Quer dizer, cada vez mais o brasileiro está fazendo exercício físico. O exercício físico é algo acessível, né? Lógico que tem variações, mas uma caminhada é algo fácil de fazer, todo mundo pode fazer. Porém, a gente tem que considerar o exercício físico praticamente como se fosse um tratamento, né? Uma terapia. E como qualquer terapia, é importante se fazer uma avaliação prévia, ver as condições de qual terapia deve ser feita, né, qual exercício deve ser feito para aquela pessoa especificamente. Também deve-se fazer um monitoramento, porque há risco, né, se você não fizer de maneira correta, equilibrada, né, e com condições adequadas, com orientação adequada, e sem um monitoramento adequado, isso pode trazer lesões. Então, é muito importante que, principalmente indivíduos que são sedentários, né, que estão há um bom tempo sem fazer exercício, ou indivíduos que têm algum fator de risco em relação à saúde, que eles façam uma avaliação médica prévia a iniciar o exercício. Então, isso é uma recomendação bastante importante. Doutor, o que a gente vê hoje é exatamente a busca pelo corpo perfeito, né? Acabei de falar a questão aqui, infelizmente, de alguns casos, algumas práticas, né, que acabam até resultando em morte, né, de atividades estéticas, né, de intervenções estéticas que acabam vitimando pessoas. Então, as pessoas estão em busca do corpo perfeito, né, e não da saúde perfeita, né. São situações diferentes, né? Muito. Há uma dissociação muito grande entre esses dois aspectos, né? Uma coisa é estética, performance, eventualmente, outra coisa é saúde, né? Realmente, a gente está vivendo aí uma busca cada vez maior, principalmente influenciado, né, pelas redes sociais, em que há essa propaganda e essa sedução, né, pelo corpo perfeito, e muitas pessoas utilizando de medicamentos, hormônios, e também entendendo que o exercício físico você precisa de muita carga, porque se você não tem aquele corpo musculoso, né, com aquele no shape, como se fala nas redes sociais, você não está dentro do que é o ideal. Mas isso está longe de ser saudável, né? O nosso corpo, ele sempre exige o equilíbrio, né? E com exercício físico não é diferente. Você fazer pouco é muito ruim, mas fazer muito e de maneira inadequada, né, e sem um acompanhamento também é ruim, também pode trazer consequências para a sua saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a grande mensagem é que tem que ser algo equilibrado, né, e de acordo com o que a pessoa pode fazer, né, de acordo individualizado, de acordo com a capacidade física da pessoa, e ela tem que entender que ela tem um limite eventual, né, não é todo mundo igual e nem todo mundo deve buscar um corpo em que o abdômen é tanquinho ou que tem, né, uma questão de performance e beleza exagerada, porque isso sem dúvida não é saudável. A gente viu agora há pouco tempo um fisiculturista com 22 anos que morreu exatamente pelo uso inadequado, inadvertido de substâncias que aumentavam ali a capacidade física dele. Tudo bem que o fisiculturista precisa daquele
tipo físico, né, para poder exercer a sua função, mas será que havia ali um acompanhamento médico? Porque eu lembro que houve uma recomendação a ele para que parasse, né, porque ele poderia a qualquer momento ter um problema cardíaco, como parece ter havido essa situação. Quando a gente quer chegar numa situação como essa, vamos colocar esse exemplo, a gente tem que ter um acompanhamento médico ali fixo, né? Não dá para fazer por rede social, porque o colega faz, né? É, exato. Esse caso foi um caso extremo, né, que eu acho que juntou uma série de questões que culminou com essa tragédia, na morte de um jovem de 22 anos, né? Então, até onde eu entendo, ele tinha uma questão genética, né, cardíaca, que foi potencializada de maneira inadequada, com o uso inadequado de medicamentos anabolizantes para chegar naquele corpo, né, que o fisiculturista exige. E o fisiculturismo talvez seja, né, um exemplo aí de extremo, né, porque para ficar daquele tamanho, sem dúvida, de maneira natural e habitual, o corpo não conseguiria. Então, você precisa potencializar isso com medicamentos. Mas isso, sem dúvida, tem um preço. E, na verdade, se você pensar em esportes de alto rendimento, às vezes, né, esse desempenho extremo pode sempre trazer consequência. E aí, nesses casos, é sem dúvida fundamental fazer um acompanhamento, né, porque o corpo tem limites e esses limites precisam ser entendidos, né, então essa questão do tempo de exercício, da carga de exercício, do momento em que precisa descansar, o corpo, sem dúvida, e o músculo pode fadigar, e isso trazer lesões musculares, articulares. Também deve-se ter um acompanhamento nutricional, porque há uma necessidade de ter uma boa carga energética, proteica, para se realizar exercícios a depender da demanda que você quer alcançar. Então, assim, e lógico, a prescrição do exercício, idealmente, ela deve ser feita por uma pessoa que saiba fazer isso, né, com um educador físico. O médico normalmente orienta, avalia aquela pessoa, vê se ela tem algum risco específico para fazer exercício físico, e ela orienta de maneira geral, e aí o educador físico prescreve o exercício de acordo com as necessidades específicas daquela pessoa, né, a depender do que ela deseja, obviamente, também. E ele também faz o segmento, né? Então, esse seria o ideal, junto com uma questão nutricionista, eventualmente acompanhado por um nutricionista. E aí, se você faz isso de maneira consciente, com acompanhamento, o exercício físico, ele vira uma terapia muito potente, que traz muito benefício para a pessoa, né? Realmente, talvez seja a melhor terapia que uma pessoa possa fazer. Agora, de novo, se não tiver esse acompanhamento, né, você tem um indivíduo que é sedentário, de alto risco, e já vai começar a fazer um exercício de alto desempenho, porque ele ouviu ali, ou alguém, né, mal intencionado pediu para ele fazer uso de um medicamento, porque daí ele vai conseguir ter aquele resultado que muitas vezes é inatingível, aí sim ele pode entrar num processo lesivo para o seu corpo, que pode ter consequências desastrosas, né, e eventualmente né, um desfecho que pode ser um infarto, um AVC ou eventualmente a morte, né? Doutor, eu sei que eu citei um caso extremo, né, um caso específico, mas eu citei uma pessoa jovem, 22 anos. A partir de que idade uma pessoa que queira, um jovem, sei lá, alguém que queira entrar na atividade física mais intensa, ou então mais robusta, tem que procurar a assistência médica, tem que buscar um médico. E que médico buscar? Qual seria o mais indicado para se iniciar o exercício físico? Eu acho que assim, depende da demanda que esse adolescente, esse jovem vai querer, né? Só um parênteses, eu tenho duas filhas adolescentes, né? Esse fisiculturista, especificamente, ele conversando com minhas filhas, né, e com os colegas dela, muitos seguiam esse rapaz, né? Muitos seguem essa orientação. Então, os adolescentes nas redes sociais, eles acabam sendo influenciados muito, né, por esses indivíduos, e é importante os pais orientarem essa questão de que, eventualmente, isso são casos que não devem ser seguidos, né? Porque hoje a gente começa a perceber que os adolescentes estão tendo comportamentos inadequados em relação à sua saúde, principalmente, né, eu sou ginecologista, eu vejo adolescentes
tendendo a fazer algo de uma anorexia, né, ou uma preocupação extrema com o corpo, isso é perigoso. Idealmente, né, se você pensar que ele quer fazer um exercício habitual, sem, né, nada de desempenho específico, um médico pode orientar, né, um médico pode fazer um rastreamento em relação a se ela está saudável e apta a iniciar uma atividade. Eventualmente, em casos, né, de maior desempenho que aquele adolescente queira fazer, aí é importante ele também entrar num ambiente mais específico, né? E aí sim ter um médico do esporte, e esse médico do esporte eventualmente indicar um nutricionista para fazer um acompanhamento de segmento e ele ir evoluindo, né, na questão dos exercícios, da carga e da capacidade individual, né? Eu acho que a gente também não precisa ir para o lado exagerado, assim, se o adolescente quiser fazer um exercício físico, ele deve fazer, passar com um médico habitual, né, eventualmente com um ebiatra, ou pediatra, ou ginecologista. Se ele, considerando que ele é apto, pode se fazer. E casos, né, que são específicos, que hoje a gente vê alguns adolescentes, né, querendo mais desempenho, aí fazer um acompanhamento mais específico, mas sempre minimamente fazer ter uma orientação médica em relação à saúde, tá? Doutor, vou puxar a brasa para minha sardinha agora, para os mais velhos, né? Porque afinal de contas, eu até brinco, né? Que às vezes conversando com o povo aqui, os meus amigos aqui de estúdio, a cabeça tá boa, mas o corpo já não é mais o mesmo, né? Porque as coisas vão se modificando, né? A cabeça até manda você fazer, mas o corpo fala assim, para que não dá para fazer tudo isso não, né? Exatamente, o que não dá para a gente fazer, ou o que dá para a gente fazer quando a gente começa a ficar mais velho? Depende muito de como que é seu histórico, né? Se você tem aquela pessoa que sempre praticou exercício físico e tem uma memória física muito boa, essa pessoa pode manter um grau de exercício físico dentro de uma orientação específica, né? Não exagerar em carga e tal, e ela vai ser saudável. O músculo, independente do momento de vida, ele sempre responde. Lógico que ele também envelhece e vai responder menos, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa resposta muscular também vai diminuindo. Mas se você for persistente, ele vai sempre responder e vai manter você com uma autonomia física, né? Então, fazer exercício físico ao longo de toda a vida é muito importante. E se não fizer, né, e aí o contrário acontece, se você não fizer, a perda de musculatura, né, da capacidade, da autonomia física, ela é muito rápida. E aí, muitas vezes, pode evoluir, porque hoje a gente vê, né, com o envelhecimento populacional, do que a gente chama de sarcopenia, né, que é uma doença em que você tem perda de massa e função muscular. Então é importante que todos, né, indivíduos aí, vamos dizer, já com mais maduros, mantenham atividade física. Mas lógico que também precisa ser uma atividade física específica, né, não uma carga menor, mais tempo de descanso e eventualmente específico para alguma doença associada ou crônica que essa pessoa tenha, né? Os diabéticos respondem menos, então eles precisam fazer exercícios mais específicos. Eventualmente já tem alguma doença cardíaca, também precisa tomar cuidado. Eventualmente já tem alguma doença músculo-esquelética, né? Alguma lesão, então tem que fazer exercícios direcionados, precisa ter um cuidado. Agora, é importante também que as pessoas se atentem aos sinais do corpo. É importante respeitar o seu corpo, né? Então, dor, diminuição de desempenho, um cansaço mais extremo, assim, tô fazendo o que eu sempre fiz, mas estou me sentindo mais cansado, coisas desse tipo, é importante entender que o corpo está querendo dizer alguma coisa, e é sempre, por isso que o monitoramento do exercício é importante, é fundamental conversar com o educador físico, conversar com o médico, para ver se tem alguma coisa saindo do habitual, né, para que não se tenha uma lesão, né, ou algo específico e que perca a continuidade do exercício, que daí isso também pode ser desastroso, né? Então o ideal é sempre fazer de maneira adequada, específica, monitorada e ao longo do tempo, e entender os sinais do corpo e ter um momento de descanso. Não deve se fazer para ser extenuante, que isso também pode trazer consequências ruins.
Doutora, eu queria aproveitar o seu conhecimento exatamente no trato com a mulher, né? E a gente sabe o quanto a mulher é impactada profundamente por uma questão hormonal e por todas essas alterações que ocorrem ao longo da vida de todos nós, mas a mulher, ela é bastante impactada exatamente por todas essas situações e quando entra, então, no sistema, na menopausa, as coisas parecem descer vários degraus, né? Vários andares, enfim. A mulher tem que tomar muita atenção, ela tem que buscar realmente uma ajuda médica para poder evoluir ou para fazer exercícios mais adequados? Sim, a mulher ela realmente tem algumas coisas específicas, né? E o principal é que a mulher tem a questão hormonal, ela flutua aí ao longo da sua vida inteira, né? Depois que ela começou a menstruar, né? Que ela tem um ciclo reprodutivo, todo mês ela faz uma variação e essa flutuação hormonal eventualmente pode impactar aí exercício, então é importante ela ter uma orientação específica ao longo da sua vida. E a questão que você citou na menopausa, aí ela perde, né, o hormônio, que é o estrogênio, que é um aliado para a saúde dela. Quando ela perde esse aliado, ela precisa ter uma atenção maior com a sua saúde. Então a gente recomenda sempre que a mulher ali a partir dos 40 anos, né, que é uma janela que ela já começa a se aproximar da menopausa, que vai acontecer em torno dos 50 anos, que ela já tenha uma atenção maior em relação aos hábitos saudáveis, né? E aí exercício físico é um pilar, né, de saúde muito importante, então é fundamental que ela já comece a ter essa preocupação, fazer os exercícios, né, exercícios resistidos para ter um fortalecimento muscular, para ter também uma resposta à sua saúde óssea, associado a exercícios de performance, né, de aeróbicos, que também são necessários, principalmente do ponto de vista cardiometabólico, né, porque essa mulher começa a ter um risco cardiovascular que vai aumentar, e também exercícios de equilíbrio, exercício de alongamento, que são importantes, né, a gente conversa que o exercício não é uma coisa só, não é só musculação, não é só corrida ou caminhada, é um combo que precisa ser seguido, e quanto mais completo ele for, melhor vai ser a resposta. E aí, depois que ela perde o estrogênio, né, quando ela está na menopausa, o estrogênio ele é um protetor ósseo. Quando ela perde isso, essa mulher acelera a perda de massa óssea. Então é mais um motivo para ela ter uma atenção maior, né, em relação à saúde músculo-esquelética, né? A gente tem essa fala que músculo bom é osso bom, então é importante ela fazer exercício, porque o estímulo mecânico no osso trazido pelo exercício faz esse osso se manter, né? Então, aquelas mulheres que fazem exercício físico, elas vão ter uma menor perda de massa óssea, né? Então, é fundamental para ela não desenvolver uma osteoporose no futuro, né? E hoje as mulheres estão vivendo muito, né? A expectativa de vida está ficando muito alta e a gente percebe que tanto a sarcopenia como a osteoporose são doenças que estão aumentando. Então, ela começa a tratar, né? Para prevenir essa doença aí nesse período de 40, 50 anos, e aí ela vai conseguir ter um envelhecimento, né, principalmente pensando em músculo e osso, muito bom, e vai ter uma boa autonomia física, né, como você falou, né, às vezes a gente tem uma boa autonomia mental, mas a física não acompanha. Então, se ela fizer esse cuidado desde os 40, 50 anos, ela vai chegar lá com uma boa autonomia física e mental, né, completa, que é o ideal do envelhecimento. Doutor Marcelo Steiner, preciso liberar o senhor, que o senhor vai para uma viagem, o senhor vai para um evento médico, né? Atualizando outros médicos e também se atualizando, isso é importantíssimo na carreira médica, que não para nunca, né? Quando a gente acha que o médico parou ali na residência ou na formação dele normal, não, é a vida toda estudando. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? Eu que agradeço. Eu estou aqui no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, eu vou dar uma aula agora. Então, mas foi muito bom eu abrir esse espacinho aqui. Eu acho fundamental essa mensagem. Agradeço, né, essa oportunidade, porque, sem dúvida, é importante orientar homens e mulheres em relação à saúde músculo-esquelética, porque o exercício realmente é um tratamento fundamental e completo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa aula.